O som das moedas de ouro batendo contra a mesa de madeira podre ecoou como tiros em meio ao silêncio da estalagem decadente. Para quem via de fora, eram apenas pequenos discos de metal precioso, mas para Isadora, aquele som era o barulho das correntes se fechando em torno de seu pulso. Ela não podia ver o brilho do ouro, nem o reflexo das chamas das velas nas superfícies polidas, mas seu mundo era feito de sons, cheiros e vibrações que as pessoas comuns costumavam ignorar. Isadora, aos 20 e poucos anos, permanecia imóvel, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, sentindo o ar úmido e pesado daquela noite de tempestade. A chuva lá fora castigava o telhado de colmo, com uma fúria que parecia querer lavar os pecados cometidos ali dentro, mas o barro das estradas daquela província isolada era profundo demais, pronto para engolir qualquer um que tentasse escapar. Ela não vê nada, Excelência, nem a luz do dia, nem a escuridão da noite. É como uma tela em branco, pronta para ser o que o Senhor desejar, desde que a mantenha alimentada e sob um teto, disse a voz rouca e carregada de fumo do barão de Araruna. Isadora sentiu o estômago revirar. O cheiro do padrasto era uma mistura nauseante de tabaco barato, suor e o desespero de um homem que já havia perdido tudo nas mesas de jogo e agora apostava a última coisa que lhe restava, a dignidade de uma enteada que ele nunca amou. Isadora era cega desde os 7 anos, quando uma febre implacável queimou sua visão, mas aguçou sua alma. Ela podia sentir a hesitação no ar, a tensão que emanava do outro lado da mesa. Havia um segundo homem na sala. O cheiro que vinha dele era diferente. Não cheirava a taverna ou a derrota. Ele exalava o aroma metálico da chuva fresca, misturado com sândalo e algo que Isadora só conseguia descrever como o frio das pedras de um castelo. Era um cheiro gélido, autoritário e profundamente melancólico. Aquele era Arthur de Alencastro, o duque de Vila Nevoeiro. As lendas sobre ele corriam as províncias como fogo em palha seca. Diziam que ele era uma fera que se escondia em uma mansão no topo da colina, um homem que carregava cicatrizes que fariam o mais bravo dos soldados desviar o olhar. E agora, aquele homem estava comprando a vida de Isadora por um punhado de moedas. Sua cegueira é o que mais me interessa, barão. Não preciso de uma mulher que me observe. Preciso de uma presença que não faça perguntas e que não se assuste com o que não pode ver. A voz do duque era um barulho grave, como o trovão distante que sacudia as janelas da estalagem. Não havia calor naquela voz, apenas uma pragmática cortante. Mas Isadora, em sua escuridão particular, notou algo que ninguém mais notaria. Um leve tremor na última sílaba, uma rachadura mínima na armadura de gelo daquele homem. O que ele estava escondendo com tanto empenho? E por que o destino a jogava justamente nos braços de alguém que parecia carregar o peso de um mundo inteiro nas costas? O que aconteceu em seguida foi o início de uma jornada que ninguém naquela sala poderia prever. O barão, com os dedos trêmulos de ganância, recolheu as moedas. O som do metal deslizando para dentro de sua bolsa de couro era o som final da venda. Isadora sentiu uma mão enluvada tocar seu braço. O toque era firme, mas estranhamente cauteloso, como se Arthur estivesse lidando com algo feito de vidro fino que pudesse quebrar a qualquer momento. Ele não disse uma palavra de conforto. Ele apenas a guiou para fora da estalagem, em direção à carruagem que esperava sob a chuva torrencial. Enquanto as rodas da carruagem começavam a girar, afundando no barro pesado da província, Isadora sentiu o cheiro da liberdade se misturar ao medo. Ela estava deixando para trás os anos de humilhação sob o teto do barão. Mas para onde estava indo? Vila Nevoeiro não era apenas um nome. Era um aviso. O lugar era conhecido por ser o refúgio dos esquecidos, um ducado que parecia ter parado no tempo após o grande incêndio que dizimou a família Alencastro anos atrás. Diziam que Arthur era o único sobrevivente, um monstro que restou das cinzas e que ele guardava em sua mansão segredos que a coroa daria tudo para descobrir. Mas você deve estar se perguntando, por que um homem tão poderoso, um duque com terras que se perdem de vista, precisaria comprar uma esposa cega em uma estalagem de beira de estrada?
A resposta era mais sombria do que qualquer boato de aldeia. Arthur estava sendo caçado, não por assassinos com adagas, mas por homens de terno e selos de cera. O Conselho de Nobres da capital, liderado por abutres que ansiavam por suas terras, estava movendo um processo para declarar sua insanidade. Eles alegavam que o trauma do incêndio e seu isolamento provavam que ele não tinha mais condições de governar Vila Nevoeiro. Para manter seu título, ele precisava de uma prova de normalidade. Ele precisava de uma duquesa, e Isadora era a peça perfeita para esse tabuleiro cruel. Sendo cega, ela não veria as cicatrizes de Arthur, não veria os documentos que ele escondia em sua ala privada e, acima de tudo, não poderia testemunhar contra ele se visse algo que não deveria. Pelo menos era isso que Arthur acreditava. Ele achava que estava comprando o silêncio e a passividade. Ele não poderia estar mais enganado. O que ele não sabia é que Isadora via muito mais com o coração e com os ouvidos do que muitos nobres viam com os próprios olhos. A viagem foi longa e silenciosa. O único som era o ranger das molas da carruagem e a respiração pesada do duque ao seu lado. Isadora mantinha as mãos no colo, apertando algo pequeno escondido na dobra de seu vestido. Uma pequena violeta de prata, um broche que fora de sua mãe. Era sua única lembrança de um tempo em que o mundo tinha cores, antes da febre, antes do barão transformar sua vida em um mercado de dívidas. Ela sentiu o duque se mexer, o cheiro de sândalo ficando mais forte conforme ele se aproximava. Não espere conforto em Vila Nevoeiro, Isadora, ele disse, e desta vez o tom era quase um sussurro. A mansão é fria e as regras são rígidas. Você terá tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não terá minha companhia mais do que o necessário para as aparências. Você é a duquesa de Vila Nevoeiro agora, mas, para todos os efeitos, você será um fantasma naquelas paredes. Isadora não se encolheu. Ela virou o rosto na direção da voz dele, seus olhos límpidos, embora sem foco, parecendo buscar a alma do homem por trás das palavras. Eu vivi como um fantasma na casa do barão por 10 anos, Excelência. Pelo menos aqui, os corredores parecem ser mais largos. Houve um silêncio tenso. Isadora sentiu que, por um breve segundo, Arthur parou de respirar. Ele não esperava que sua mercadoria tivesse voz, muito menos uma voz tão serena diante de tamanha incerteza. Ele se afastou, voltando para o seu canto da carruagem, e o restante da viagem foi preenchido apenas pelo som da chuva, que aos poucos dava lugar a um silêncio abafado. Eles estavam subindo a colina. O ar estava ficando mais frio, o cheiro de pinheiros e neblina subindo para encontrá-los. Eles haviam chegado aos domínios do duque. Quando a carruagem finalmente parou, a porta foi aberta por um empregado que não disse uma palavra. Isadora foi ajudada a descer. Seus pés tocaram o cascalho úmido e ela sentiu a imensidão da construção à sua frente. A mansão de Vila Nevoeiro parecia uma fera adormecida, feita de pedra fria e segredos antigos. O som dos passos de Arthur no cascalho era pesado, marcando o ritmo de sua nova vida. Ele a guiou pelo que parecia ser um grande hall de entrada, onde o som de seus sapatos ecoava de forma majestosa, mas solitária. Esta é a sua casa agora, anunciou Arthur, e Isadora sentiu o calor de uma lareira gigante em algum lugar à sua direita. O cheiro de lenha queimando trouxe um pequeno alívio para seus ossos gelados pela chuva. O Dr. Tobias, o advogado da família, virá amanhã para formalizar os papéis perante o conselho. Até lá, a governanta, a Sra. Benson, irá acomodá-la. Lembre-se do que eu disse. Não faça perguntas, não saia dos aposentos que lhe forem designados e, acima de tudo, nunca entre na ala leste da mansão. Isadora assentiu, mas sua mente já estava trabalhando. Seus ouvidos captaram o som de um sino distante, o rangido de uma porta pesada em algum andar superior e o murmúrio constante do vento nas frestas das janelas. Aquele lugar estava vivo de uma forma que ela nunca sentira antes. Mas havia algo mais. No meio daquela recepção gelada, enquanto Arthur se afastava, Isadora sentiu algo cair suavemente no chão perto de seus pés. Ela se inclinou, tateando o tapete grosso, e seus dedos encontraram o metal frio de sua violeta de prata.
O barão a tinha arrancado dela momentos antes da venda, mas ali estava o broche, devolvido em silêncio por mãos que ela julgava serem apenas de pedra. Ela apertou o broche contra o peito, sentindo um calor inesperado. O duque misterioso, o homem que a comprou como um objeto, tinha tido o cuidado de recuperar sua única lembrança preciosa. Por que ele faria isso se ela era apenas uma peça em seu jogo de poder? Mas esse era apenas o primeiro dos mistérios de Vila Nevoeiro. O que Isadora ainda não sabia era que as sombras daquela mansão guardavam verdades que poderiam destruir tanto a ela quanto a Arthur. E enquanto ela era guiada pela governanta escada acima, o som de uma chave girando em uma fechadura pesada ecoou lá embaixo. Arthur de Alencastro estava trancando as portas, mas não sabia que o perigo real já estava dentro de seus muros, e não era a mulher cega que ele acabara de trazer. O verdadeiro inimigo usava sorrisos e carregava documentos legais, esperando o momento certo para dar o bote final. Isadora deitou-se naquela noite em uma cama de lençóis de seda que cheiravam a lavanda. Mas o sono não veio. Ela ouvia o silêncio da mansão, um silêncio que parecia gritar. Ela ouvia passos abafados no corredor, o som de alguém que caminhava com dificuldade, parando diante de sua porta por longos minutos antes de seguir adiante. Era Arthur? Ou seria algo que a mansão tentava esconder? Ela sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Ela não era mais a órfã maltratada, nem a mercadoria de um barão arruinado. Ela era a peça central de uma conspiração que envolvia sangue, fogo e uma herança manchada. E mesmo sem enxergar a escuridão dos corredores, Isadora começou a perceber que, em Vila Nevoeiro, a verdade tinha um cheiro muito específico, o cheiro de querosene e traição. Mas isso era apenas o começo. O que ela descobriu na manhã seguinte, ao ouvir uma conversa sussurrada entre o doutor Tobias e uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo, faria seu sangue congelar. O perigo estava mais perto do que Arthur imaginava, e Isadora, a mulher que todos julgavam ser uma testemunha inútil por não ter olhos, estava prestes a se tornar a única pessoa capaz de enxergar a trama que pretendia enterrar o Duque de Vila Nevoeiro, de uma vez por todas. E é aqui que a história toma um rumo que nem mesmo o poderoso Duque poderia ter previsto. O jogo estava apenas começando, e Isadora já estava aprendendo a ler as peças, não com os olhos, mas com a ponta dos dedos, e a coragem de quem não tem mais nada a perder. O amanhecer em Vila Nevoeiro não trouxe a luz esperada, mas sim uma névoa densa que parecia se infiltrar pelas frestas das janelas de carvalho, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e segredos antigos. Isadora acordou com o som suave de tecidos se movendo e o tilintar de porcelana. Seus sentidos, aguçados por anos de escuridão, desenharam o quarto em sua mente. O teto alto que fazia sua voz ecoar, a lareira agora apenas com brasas moribundas e a presença de uma mulher que se movia com uma eficiência silenciosa. Era a senhora Benson, a governanta, cujo perfume de sabão de lavanda e amido de passar roupa era a única coisa familiar naquele ambiente estranho. O café será servido na sala de jantar em 30 minutos, senhora. O duque e o doutor Tobias a aguardam, disse a governanta. Sua voz era neutra, desprovida da piedade açucarada que Isadora costumava receber de estranhos, o que, de certa forma, era um alívio. Mas havia uma nota de cautela, como se a senhora Benson estivesse pisando em ovos ao redor de sua nova patroa. Isadora sentou-se na beira da cama, sentindo a maciez dos lençóis de linho. Ela tateou o criado mudo até encontrar sua violeta de prata. O metal estava frio, mas segurá-lo lhe dava uma âncora de realidade. Ela precisava desempenhar seu papel. Ela não era apenas Isadora, a enteada cega de um barão arruinado. Ela agora era a duquesa de Vila Nevoeiro, uma máscara que deveria proteger Arthur de Alencastro da ruína, enquanto ele, ironicamente, a protegia da sarjeta. Mas a situação era muito pior do que ela imaginara. Ao descer as escadas, guiada pelo som dos sapatos da governanta e pela vibração do corrimão de madeira entalhada, Isadora sentiu a mudança na pressão do ar ao entrar na sala de jantar. O ambiente estava carregado de uma tensão que poderia ser cortada com uma faca de prata.
O cheiro de café forte e pão fresco não conseguia disfarçar o aroma oleoso de um perfume masculino exagerado que ela não reconhecia. Ah, aqui está ela, a joia escondida do Araruna, disse uma voz melíflua que deslizava pelos ouvidos de Isadora como uma serpente na grama. Sou o Dr. Tobias, minha senhora. É uma honra finalmente conhecê-la. O Duque tem sido muito reservado sobre seu encantamento. Isadora sentiu a mão de Tobias envolver a sua. Era uma mão úmida, com dedos que apertavam um pouco demais, uma carícia que parecia mais uma inspeção. Ela forçou um sorriso polido, embora sentisse um calafrio percorrer sua espinha. Perto de Tobias, ela sentiu a presença de Arthur. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, emanando uma aura de rigidez absoluta. O Duque não disse uma palavra de boas-vindas. O silêncio dele era como um muro de gelo que a separava do resto do mundo. Isadora, sente-se, ordenou Arthur. Sua voz estava mais rouca do que na noite anterior, carregada de uma exaustão que ele tentava mascarar com autoridade. Tobias está aqui para garantir que o Conselho de Nobres entenda a legitimidade de nossa união. Eles exigem provas de que esta casa está sob ordem e que eu não sou o homem instável que os boatos sugerem. Exatamente, Excelência, interveio Tobias, e Isadora ouviu o som de papéis sendo desdobrados. O conselho é composto por homens tradicionais. Eles querem ver uma duquesa que comande a casa, que receba visitas, que mostre que Vila Nevoeiro não é um túmulo para os vivos. A cegueira de sua esposa, embora lamentável, pode ser usada a nosso favor. Mostra sua caridade, sua nobreza de espírito ao acolher uma jovem em situação tão vulnerável. Vulnerável. A palavra ecoou na mente de Isadora como um insulto. Ela sentiu o olhar de Arthur sobre ela, um olhar que ela não podia ver, mas que sentia queimar sua pele. Por dentro, Arthur travava uma batalha que Isadora começava a decifrar. O Duque não se via como um herói caridoso. Ele se via como um monstro que precisava de um escudo humano. Ele odiava precisar dela, odiava que sua sanidade dependesse de uma mulher que ele mal conhecia e que fora comprada como um animal de carga. A refeição seguiu em um silêncio opressor, interrompido apenas pelo som dos talheres e pelas observações pontuais de Tobias sobre a economia do ducado e as dívidas que o barão de Araruna deixara para trás. Isadora percebeu que Arthur mal tocava na comida. O ritmo de sua respiração era irregular, e às vezes ele batia o anel de sinete contra a mesa, um tique nervoso que revelava a impaciência sob sua fachada de pedra. O que Tobias não sabia, e o que Arthur tentava esconder, era que Isadora estava mapeando cada som. Ela ouviu quando Tobias inclinou o corpo para mais perto do Duque, ouviu o rangido da cadeira quando Arthur se afastou. E, acima de tudo, ela ouviu o som de uma voz familiar vindo do corredor externo. Era uma voz baixa, sussurrada, mas inconfundível. Era o seu padrasto, o barão de Araruna. O que ele estava fazendo ali? Ele não deveria ter partido após receber o ouro? A curiosidade e o medo impulsionaram Isadora. Após o café, quando Arthur e Tobias se retiraram para o escritório para discutir assuntos de Estado, Isadora pediu à senhora Benson para ser levada ao jardim de inverno para tomar um pouco de ar. Assim que a governanta a deixou sozinha por um momento para buscar um chale, Isadora não foi para o jardim. Com passos leves e as mãos roçando as paredes frias, ela seguiu o eco das vozes que conhecia tão bem. Ela se aproximou de uma porta entreaberta perto da biblioteca. O cheiro de fumo barato do barão era uma trilha que ela podia seguir até no escuro. Ela parou, prendendo a respiração, o coração batendo tão forte que temia que os homens lá dentro pudessem ouvi-lo. Você tem certeza de que ela não suspeita de nada? A voz do barão era um sussurro urgente. Ela é cega, seu idiota. Para ela o mundo é o que nós dizemos que é, respondeu Tobias, sua voz agora livre do tom melífluo que usara à mesa. O plano está em marcha. Deixaremos que o Duque se apegue à ideia de que ela é sua salvação. Enquanto ele estiver ocupado fingindo ser um marido devoto, nós faremos o conselho acreditar que ele a mantém em cárcere privado, que ele a abusa em sua loucura. Uma esposa cega é a testemunha perfeita.
porque ela não pode negar o que não vê, e nós daremos a ela os fatos que ela deve relatar aos juízes. E o dinheiro? Perguntou o barão, a ganância vibrando em sua garganta. Assim que o título for revogado e eu for nomeado administrador das terras por direito de tutela, você terá sua parte. Mas até lá, mantenha-se escondido. Se Alencastro descobrir que você ainda está na província, ele vai matá-lo antes que possamos terminar o serviço. Aquele homem é uma fera ferida, e feras feridas são as mais perigosas. Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela não era apenas uma esposa de conveniência, ela era um cavalo de Troia. O barão e Tobias pretendiam usá-la para destruir Arthur por dentro, transformando sua deficiência em uma arma de difamação. Eles acreditavam que ela seria uma peça fácil de manipular, uma marionete que repetiria qualquer mentira em troca de segurança. Mas isso era apenas o começo do horror. Enquanto tentava se afastar silenciosamente, Isadora tropeçou em um pequeno pedestal, e o som do metal batendo no chão pareceu um trovão no corredor silencioso. "Quem está aí?" gritou Tobias. Isadora não esperou. Ela correu na direção oposta, ignorando a direção correta, suas mãos batendo nas molduras das portas, o pânico nublando seu senso de direção. Ela entrou em um corredor onde o ar era mais frio, onde o cheiro de mofo e cinzas era sufocante. Ela ouvira Arthur dizer que a ala leste era proibida. Ela sabia que estava entrando em terreno perigoso, mas as vozes de Tobias e do barão estavam logo atrás dela. Ela entrou em uma sala e fechou a porta, encostando as costas na madeira pesada, ofegante. O silêncio ali era diferente. Era um silêncio denso, carregado de uma tristeza que parecia ter peso. Isadora estendeu a mão e tocou uma superfície. Era áspera, irregular. Ela deslizou os dedos e sentiu o cheiro de madeira queimada. Era um móvel carbonizado. Ela moveu o pé e sentiu cinzas sob a sola de seus sapatos de seda. Ela estava na ala que o incêndio destruíra, o lugar que Arthur mantinha trancado como um mausoléu de sua dor. "Eu disse para nunca vir aqui." A voz de Arthur surgiu da escuridão da sala, tão próxima que ela pôde sentir o calor de seu hálito. Isadora deu um salto, o grito preso na garganta. Ela não o ouvira se aproximar. Arthur estava ali, nas sombras, guardando suas ruínas. Eu me perdi, Excelência. Por favor, eu não queria desobedecer." Ela mentiu, sua voz trêmula. Mas Arthur não parecia zangado. Ele parecia derrotado. "O que você sente aqui, Isadora? Com suas mãos que veem tudo o que eu tento esconder? Você sente o cheiro da morte? Sente o calor das chamas que ainda queimam em meus sonhos?" Ele pegou a mão dela e a forçou a tocar algo que parecia um relevo na parede. Era o contorno de um rosto em um retrato, mas a moldura estava derretida, e a tela, pelo que Isadora podia sentir, estava em farrapos. "Eles dizem que eu sou louco porque não consigo deixar o passado para trás." "Talvez eles tenham razão", murmurou Arthur, e pela primeira vez, Isadora sentiu uma vulnerabilidade tão profunda naquele homem que sua própria segurança deixou de ser sua prioridade. "Eles estão planejando sua queda, Arthur." Ela disparou, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. "Tobias e meu padrasto. Eles não querem apenas seu título. Eles querem transformá-lo em um monstro aos olhos do mundo, e querem me usar para provar isso." O silêncio que se seguiu foi gélido. Isadora sentiu a mão de Arthur apertar a sua com uma força que beirava a dor. O Duque de Vila Nevoeiro não era mais apenas um homem triste em uma sala queimada. Ele era, novamente, o soberano cujas terras estavam sendo ameaçadas por ratos. "E por que você está me contando isso?" Ele perguntou, sua voz fria como o aço. "Você poderia simplesmente seguir o plano deles e garantir sua riqueza. O que uma mulher como você ganharia ficando ao lado de um homem quebrado como eu?" Isadora deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, até que pudesse sentir o batimento acelerado do coração dele sob o tecido fino da camisa. "Porque eu sei o que é ser vendida como um objeto, Arthur. E eu prefiro morrer ao lado de uma fera do que viver sob a mão de homens que usam a lei para cometer crimes." E foi naquele momento, em meio às cinzas da ala leste, que o pacto entre o duque e a duquesa mudou de natureza.
Eles não eram mais apenas comprador e mercadoria. Eles eram aliados em uma guerra de sombras. Mas o que Isadora revelou em seguida o deixou em choque. Ao tocar o fundo de uma escrivaninha carbonizada enquanto falava, seus dedos sensíveis encontraram algo que Arthur nunca havia notado. Um compartimento secreto que o fogo não conseguiu consumir totalmente. Dentro dele havia papéis, mas não papéis comuns. Isadora sentiu o relevo de selos que ela reconhecera de documentos que o Dr. Tobias carregava. O cheiro de querosene ainda estava impregnado nas fibras do papel, mesmo depois de todos aqueles anos. E foi ali, na escuridão, que ela percebeu que o incêndio que destruíra a vida de Arthur não fora um acidente do destino, mas o primeiro ato de uma peça de traição que estava prestes a chegar ao seu ato final. A verdade estava literalmente na ponta de seus dedos, e a batalha por Vila Nevoeiro estava prestes a se tornar muito mais sangrenta. O que ela não sabia era que Tobias já estava batendo à porta daquela sala, e o tempo para as explicações havia acabado. A batida na porta da ala leste soou como um veredito de morte. O som seco da madeira sendo golpeada ecoou pelos corredores carbonizados, fazendo com que as cinzas suspensas no ar dançassem sob a luz fraca que entrava pelas frestas. Arthur congelou, sua mão ainda apertando os documentos que Isadora acabara de encontrar. O cheiro de querosene, que para o Duque era um gatilho de pesadelos, agora se tornava uma evidência palpável de um crime que ele acreditava ser apenas uma obra do destino cruel. Excelência? Sei que está aí. A senhora Benson mencionou que a duquesa se perdeu e imaginei que sua preocupação o traria para este lugar lamentável. A voz do Dr. Tobias era como mel envenenado, deslizando por baixo da porta. Havia uma confiança nova em seu tom, uma arrogância de quem acredita que já venceu o jogo antes mesmo do cheque-mate. Arthur empurrou Isadora para trás de uma coluna de mármore enegrecida. O gesto foi instintivo, protetor, mas também carregado de um desespero que ela sentiu na palma das mãos dele. Ele sussurrou perto de seu ouvido um hálito quente que contrastava com o frio sepulcral da sala. Não faça nenhum som. Se ele vir esses papéis em suas mãos, você deixará de ser uma peça útil para se tornar um alvo descartável. Isadora assentiu, o coração martelando contra as costelas. Ela escondeu os documentos sob as dobras pesadas de seu vestido de veludo, sentindo a textura áspera do papel contra sua pele. Arthur caminhou até a porta e a abriu apenas o suficiente para que Tobias não pudesse ver o interior da sala, mas o advogado era astuto. Isadora ouviu o som do sapato de Tobias, impedindo que a porta fosse fechada totalmente. O que deseja, Tobias? Este setor da casa está interditado. Pensei ter deixado isso claro. A voz de Arthur era puro aço, mas Isadora captou a nota de exaustão que ele tentava suprimir. Apenas informá-lo, meu senhor, que o Conselho de Nobres acaba de enviar um mensageiro. Eles não esperarão até o final do mês. O grande baile de inverno será antecipado para daqui a 3 dias. Eles querem ver a duquesa em toda a sua glória e querem ver como o senhor se porta sob a pressão de uma recepção oficial. Se houver qualquer sinal de que o senhor não pode manter o decoro ou que sua esposa é mantida sob coação, a intervenção será imediata. Tobias fez uma pausa e Isadora pôde imaginar o sorriso cínico em seu rosto. Eles também mencionaram que ouviram rumores sobre o barão de Araruna estar na cidade, alegando que sua enteada foi levada contra a vontade. Uma situação delicada, não acha? Se eu fosse o senhor, usaria estes próximos dias para garantir que a duquesa saiba exatamente o que dizer. Ou melhor ainda, deixe que eu a instrua. Como advogado da família, posso prepará-la para as perguntas capciosas do conselho. Eu cuidarei da minha esposa, Tobias. Saia daqui. Agora, rosnou Arthur. O som dos passos de Tobias se afastando foi lento, deliberado, como se ele estivesse marcando o território. Quando o silêncio finalmente retornou à ala leste, Arthur fechou a porta e encostou a testa na madeira. Isadora saiu de trás da coluna, tateando o caminho até ele. Ela sentia a vibração de sua raiva e, por baixo dela, um medo abissal. Ele sabe, não sabe? Perguntou ela a voz baixa. Ele sabe que esses papéis existem. Ele sabe que algo foi deixado para trás,
mas não sabia onde. O incêndio deveria ter consumido tudo. Meu pai, ele deve ter escondido isso no último momento. Arthur se virou para ela e, embora Isadora não pudesse ver, ela sentiu a intensidade de seu foco. O que você sentiu nesses papéis, Isadora? Você disse que reconheceu os selos. Os selos de cera têm uma marca circular com uma ranhura no centro, exatamente como o sinete que ouvi Tobias bater na mesa hoje cedo. E o cheiro... Arthur, o cheiro de querosene não é antigo. É como se alguém tivesse tentado limpar os documentos ou manuseado substâncias químicas recentemente perto deles. Mas há algo mais. No relevo do papel, senti letras que não foram escritas com tinta, mas prensadas. É uma lista de fornecedores, materiais inflamáveis transportados na véspera do incêndio. Arthur pegou os papéis das mãos dela, seus dedos tremendo levemente. Ele os levou até a luz da janela quebrada. O que ele viu fez seu sangue gelar. Não era apenas uma lista. Era um recibo de pagamento, assinado por um pseudônimo que Tobias usava em transações menores do ducado. O fogo que matara sua mãe e seus irmãos fora comprado com o dinheiro de seu próprio patrimônio, desviado sistematicamente pelo homem que agora se apresentava como seu protetor legal. A profundidade da traição era um abismo. Arthur sentiu o peso de todos os anos de isolamento, de toda a culpa que carregara por ter sobrevivido enquanto sua família perecia. Ele sempre achara que fora um acidente, uma negligência sua por não ter acordado a tempo. Mas agora a verdade estava ali, crua e fedendo a querosene. "Eu vou matá-lo", murmurou Arthur, o tom de voz tão desprovido de emoção que era aterrorizante. "Eu vou arrastá-lo para o meio do salão e acabar com isso agora." "Não!" Isadora segurou o braço dele com força surpreendente. "Se fizer isso, o conselho terá a prova de que você é o monstro que Tobias descreveu. Você será preso, e Vila Nevoeiro cairá nas mãos dele por direito de tutela. É isso que ele quer. Ele está nos provocando para que cometamos um erro." Arthur tentou se soltar, mas Isadora não cedeu. "Ele acha que eu sou uma testemunha inútil porque não vejo. Ele acha que você é um homem quebrado que não consegue enfrentar a luz do dia. Vamos usar isso contra ele. O baile é em 3 dias. Se conseguirmos levar esses documentos ao conselho diante de todas as testemunhas, ele não terá como escapar. Mas precisamos de provas de que o barão está mancomunado com ele." "O barão é um covarde movido a ouro", disse Arthur, começando a entender o plano dela. "Ele não ficará em silêncio se sentir que o navio está afundando." Aquele momento de união entre os dois trouxe um novo tipo de tensão para a sala. Isadora, com sua mão ainda no braço de Arthur, sentiu o tecido de sua manga e, por um momento, sua mão deslizou para cima, tocando a pele do pescoço dele. Ela sentiu as cicatrizes, o relevo irregular da pele que o fogo marcou para sempre. Arthur não se afastou. Pela primeira vez em anos, ele permitiu que alguém tocasse sua vergonha, sua dor física. "Você não é um monstro, Arthur", ela sussurrou, seus dedos mapeando as marcas com uma ternura que ele nunca conhecera. "As cicatrizes são apenas a prova de que você foi mais forte do que o fogo que tentou te consumir." Arthur fechou os olhos, uma lágrima solitária escapando e desaparecendo nas cinzas em seu rosto. Ele a puxou para perto, um abraço que não era de um duque para uma duquesa, mas de um homem perdido para uma bússola que ele acabara de encontrar. No meio daquela ala destruída, cercados por fantasmas e traição, eles encontraram uma força que nenhum documento legal poderia tirar. Mas o tempo era um inimigo implacável. 3 dias. Eles tinham apenas 3 dias para transformar uma mulher cega e um homem traumatizado em uma frente unida, capaz de derrubar uma rede de corrupção que durava décadas. E Tobias não estava parado. Enquanto eles planejavam sua defesa nas sombras, o advogado estava no vilarejo, encontrando-se com o barão de Araruna em uma taverna imunda. Tobias entregou a ele um frasco de vidro pequeno, contendo um líquido incolor. "No dia do baile", instruiu Tobias, "garanta que isso acabe na bebida dela. Não a matará, mas a deixará confusa, desorientada. Quando ela começar a delirar na frente do conselho,
todos verão que o duque se casou com uma mulher cuja mente é tão frágil quanto a dele. Será o golpe final. O barão sorriu, guardando o frasco. E o meu pagamento? Você terá o que merece, Araruna. Todos vocês terão. Enquanto isso, de volta à mansão, Isadora começou a notar algo estranho. Seus sentidos aguçados captaram um som vindo das paredes. Um som de algo sendo arrastado, um clique metálico que ela não conseguira identificar antes. Ela percebeu que a mansão de Vila Nevoeiro tinha mais segredos do que apenas papéis queimados. Havia passagens, espaços vazios entre as paredes que Tobias parecia conhecer bem demais. Ela percebeu que eles estavam sendo vigiados. Cada palavra, cada plano poderia estar sendo ouvido. O perigo não estava apenas chegando com o baile. Ele já estava respirando o mesmo ar que eles, escondido no esqueleto da própria casa. Isadora sabia que precisava avisar Arthur, mas como fazer isso sem que os ouvidos nas paredes captassem sua mensagem? Ela apertou a violeta de prata em seu vestido, uma ideia começando a se formar. Se ela não podia falar, ela teria que agir. A verdadeira batalha por Vila Nevoeiro não seria travada apenas com documentos, mas com os sentidos que seus inimigos desprezavam. E ela teria que ser mais rápida do que o veneno que Tobias estava preparando, antes que a última luz de esperança se apagasse nas neves que começavam a cair sobre a província. A neve começou a cair pesada sobre Vila Nevoeiro, transformando a paisagem em um deserto branco e silencioso que parecia isolar a mansão do resto do mundo. Dentro daquelas paredes de pedra, no entanto, o clima era de uma atividade frenética e sufocante. O grande baile de inverno estava a apenas 24 horas de distância, e a mansão fervilhava com a chegada de criados temporários, músicos e entregadores de mantimentos. Isadora, sentada em uma poltrona de veludo em seus aposentos, sentia cada vibração da casa como se fosse um ataque aos seus sentidos. O som de marteladas no salão de festas, o cheiro de cera de assoalho fresca e o murmúrio constante de vozes estranhas criavam um labirinto de incertezas. Mas o perigo não estava no barulho, estava no que acontecia nos intervalos do silêncio. Isadora percebeu que a governanta, Sra. Benson, estava sendo mantida ocupada na cozinha, enquanto novos rostos, vozes que ela não reconhecia, circulavam pelos andares superiores. Eram os homens de Tobias. Ela podia sentir o cheiro do óleo de couro de suas botas pesadas, um som que não combinava com o caminhar discreto dos empregados habituais. Eles estavam vigiando cada porta, cada corredor. Arthur, por sua vez, passava horas trancado no escritório com o Dr. Tobias, em uma simulação de preparativos legais que Isadora sabia ser uma armadilha. O isolamento emocional de Arthur estava chegando ao limite. Ele se via entre a espada e a parede. Se cancelasse o baile, confirmaria sua instabilidade mental. Se prosseguisse, estaria entregando a si mesmo e a Isadora a um tribunal de abutres. Em um momento de rara quietude, ele entrou nos aposentos de Isadora. O som de seus passos era lento, carregado de um cansaço que parecia ter envelhecido sua alma em poucos dias. Ele não disse nada a princípio, apenas sentou-se aos pés dela. Isadora sentiu o peso do corpo dele e a tensão que emanava de seus ombros. "Eu deveria ter te deixado naquela estalagem", ele murmurou, a voz tão baixa que quase se perdia no assobio do vento lá fora. "Pelo menos lá, você teria uma chance de fugir. Aqui, eu te arrastei para o centro de um incêndio que nunca parou de queimar." Isadora estendeu a mão e encontrou o rosto dele. Suas pontas dos dedos roçaram as cicatrizes que ele tanto tentava esconder. "Você não me arrastou para o incêndio, Arthur. Você me tirou das cinzas. O barão teria me vendido para alguém muito pior se você não tivesse aparecido. Pela primeira vez na vida, eu não sou apenas uma mercadoria. Eu sou parte de algo. Eu sou parte de você." Arthur segurou a mão dela, pressionando-a contra o rosto. Ele sentia um medo que nunca experimentara nos campos de batalha ou diante das chamas. O medo de perder a única pessoa que conseguia vê-lo sem usar os olhos. Por dentro, ele gritava contra a injustiça de sua linhagem. Porque a honra de sua casa tinha que ser defendida
com o sacrifício de uma mulher inocente. Mas ele também sabia que não podia recuar. Ele tirou do pescoço a corrente de prata que carregava a chave mestra de Vila Nevoeiro, o símbolo de seu controle absoluto sobre cada porta e cada segredo da propriedade, e a colocou nas mãos de Isadora. Se algo der errado amanhã, use isto, ele instruiu, sua voz ganhando uma firmeza desesperada. Há uma passagem atrás da biblioteca que leva diretamente às antigas cocheiras. Esta chave abre a porta de ferro que dá para a floresta. Não olhe para trás, Isadora. Apenas corra. Eu não vou a lugar nenhum sem você, ela respondeu, fechando a mão sobre a chave fria. Mas a virada que mudaria tudo aconteceu naquela mesma noite, poucas horas antes da aurora. Isadora, incapaz de dormir, decidiu explorar o corredor silencioso. Ela usava a chave mestra como um amuleto, tateando as paredes com uma precisão que desafiava sua cegueira. Foi quando seus ouvidos captaram um som metálico vindo de dentro da parede, perto da entrada da biblioteca. Não era um rato, nem a casa se assentando com o frio. Era o som de uma engrenagem sendo acionada. Ela seguiu o som até uma estante de livros e, ao tocar o relevo de uma moldura de madeira, sentiu uma lufada de ar frio e o cheiro inconfundível de fumo barato e algo químico. O cheiro de querosene misturado com um aroma metálico e amargo. Ela percebeu que havia uma passagem secreta ali e que alguém acabara de passar por ela. Movida por uma coragem que beirava a imprudência, Isadora entrou na fenda estreita. Dentro da passagem, os sons eram abafados, mas ela ouviu vozes vindas de baixo, através de uma grade de ventilação. O líquido já está na garrafa de vinho que será servida à mesa da duquesa, disse a voz do barão de Araruna. Ele soltou uma risada ranhosa. Tobias, você é um gênio. Ela vai começar a falar sozinha, a tropeçar nos próprios pés diante de todos os nobres da capital. Vão achar que o duque a enlouqueceu ou que ela é uma completa inválida mental. E o melhor de tudo, respondeu Tobias, sua voz vibrando com um triunfo antecipado, é que o veneno desaparece no sangue em menos de uma hora. Não haverá provas de crime. Apenas a prova pública de que o duque de Vila Nevoeiro é incapaz de cuidar de sua própria casa. Amanhã, ao final do baile, eu serei o novo senhor destas terras, e Alencastro estará a caminho do asilo de lunáticos. Isadora sentiu o sangue gelar. Eles não iam apenas humilhá-la, iam drogá-la para destruir Arthur. Mas então, ela ouviu algo ainda mais revelador. O som de papéis sendo manuseados e o clique de um cofre sendo aberto. Aqui estão os registros originais da compra do combustível, barão. Vou guardá-los comigo até que o conselho assine a transferência de títulos. Depois disso, eles irão para a lareira, junto com o resto da história dos Alencastro, disse Tobias. Isadora percebeu que os documentos que Arthur e ela encontraram na ala leste eram apenas fragmentos. As provas definitivas, as que ligavam Tobias diretamente à execução do incêndio criminoso anos atrás, estavam ali, naquele momento, nas mãos do advogado, dentro de um cofre escondido na própria estrutura da biblioteca. Ela precisava sair dali. Ela precisava avisar Arthur. Mas ao tentar se virar no espaço apertado da passagem, seu broche de violeta de prata prendeu-se em um prego saliente na madeira. O som do metal arranhando a parede ecoou como um grito no silêncio da passagem. Lá embaixo as vozes pararam abruptamente. Ouviu isso? Perguntou Tobias, o tom de voz subitamente afiado. Isadora prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que ela achava que o próprio peito iria explodir. Ela ouviu o som de passos rápidos subindo uma escada de madeira dentro da parede. Eles estavam vindo atrás dela. Em meio à escuridão total, onde ela costumava ser a mestre, Isadora sentiu pela primeira vez o peso de sua vulnerabilidade. Ela tateou desesperadamente a parede, buscando a saída, enquanto o cheiro de fumo do barão ficava cada vez mais forte, vindo de algum lugar logo abaixo de seus pés. E foi então que ela percebeu que a chave mestra em sua mão não servia apenas para fugir. Se aquela era a chave de todas as portas, ela também deveria abrir o cofre de Tobias. O plano mudou em sua mente em 1/1000 de segundo. Ela não podia apenas avisar Arthur. Ela precisava da prova.
mas o tempo havia acabado. A porta da passagem à sua frente se abriu com um estrondo, e uma mão bruta agarrou seu pulso no escuro. Olha só o que encontramos bisbilhotando nas sombras, sibilou a voz do barão de Araruna. Isadora foi arrastada para fora da passagem e jogada no chão da biblioteca fria. Tobias estava lá, segurando um candelabro que lançava sombras monstruosas pelas paredes. O brilho nos olhos dele era de pura maldade. O silêncio da mansão era agora seu maior inimigo. Arthur estava longe demais para ouvir. E o baile, o grande palco da ruína final, começaria em poucas horas. Isadora estava sozinha nas garras dos homens que queriam destruir tudo o que ela começara a amar. Mas o que Tobias não percebeu foi que, durante a luta, Isadora conseguiu deslizar a chave mestra para dentro do decote de seu vestido, mantendo o segredo mais valioso de Vila Nevoeiro seguro, mesmo enquanto o barão levantava a mão para calá-la. A batalha pelo ducado atingira seu ponto de não retorno, e o milagre que ela esperava parecia mais distante do que nunca. As luzes dos candelabros no grande salão de Vila Nevoeiro pareciam vibrar com a tensão daquela noite decisiva. Nobres de toda a capital observavam com desdém e curiosidade o duque Arthur, que permanecia rígido como uma estátua de gelo, e sua jovem esposa, Isadora, cujo vestido de seda branca escondia o segredo que pulsava contra seu peito. O doutor. Tobias aproximou-se com uma taça de vinho, o sorriso de triunfo já desenhado em seus lábios. Ele acreditava que Isadora, após ser capturada e ameaçada na biblioteca, estava sob seu controle. Um brinde à nova duquesa, disse Tobias, entregando a taça drogada a ela. Isadora levou o vidro aos lábios, mas seus sentidos aguçados captaram o odor amargo escondido sob o aroma da uva. Em um movimento calculado, ela tropeçou deliberadamente, deixando a taça se estilhaçar no chão de mármore. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Diante do conselho de nobres, Isadora não se encolheu. Ela caminhou com firmeza até o centro do salão e, com a mão firme, retirou a chave mestra de seu vestido. A verdade sobre Vila Nevoeiro não está nos olhos de quem vê, mas na consciência de quem mente. Sua voz ecoou, autoritária e clara. Ela guiou Arthur e os juízes até o fundo da biblioteca, onde usou a chave mestra para abrir o cofre oculto que ela mapeara com o tato. Lá dentro, os registros originais da compra de querosene, com a caligrafia de Tobias, foram expostos. O barão de Araruna, em pânico, tentou avançar contra ela, mas Arthur se colocou à frente. Pela primeira vez, o duque abriu mão de sua capa, revelando sob a luz impiedosa as cicatrizes profundas em seu pescoço e tórax, símbolos do crime que Tobias cometera anos atrás para subir ao poder. A queda do vilão foi imediata. Tobias foi levado por guardas reais, sob acusações de fraude e tentativa de assassinato, enquanto o barão foi banido da província, reduzido à miséria que ele mesmo cultivara. O milagre inesperado, no entanto, não foi a justiça feita, mas a transformação da mansão. Meses depois, a neve deu lugar a uma primavera radiante. Arthur e Isadora caminhavam pelo jardim, agora repleto de violetas reais. Ele não era mais a fera ferida, e ela não era mais a mercadoria vendida. Isadora segurava sua violeta de prata, agora polida e brilhante, refletindo a luz de um sol que ela não precisava ver para sentir. Eles haviam construído um lar onde as sombras não tinham mais voz, provando que a dignidade e o amor são as únicas luzes capazes de dissipar qualquer escuridão. Espero que você tenha se emocionado com essa jornada de superação e justiça em Vila Nevoeiro. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas intensas como esta e apoiar o nosso trabalho. Comente aqui embaixo qual nota você dá para a história de Isadora e Arthur, de 0 a 10. Eu realmente quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos na próxima história.